A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de mudança, uma palavra de resposta, de solução para o que você está passando e está precisando neste momento. Eu te peço que você preste atenção e fique até o final, porque em alguns minutos Deus irá falar contigo, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo comigo Mateus capítulo 14, do versículo 34 ao 36, que vai nos falar bem assim: Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram mensageiros por toda a região. E lhe trouxeram todos os que estavam doentes. E lhes rogavam que ao menos eles pudessem tocar na borda da sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Então, meus irmãos, olha só que interessante o Evangelho de Mateus. Nos relata que depois de Jesus Cristo ter andado sobre o mar, andado por cima das águas, Jesus Cristo ele continuou a caminhar para fazer a vontade de Deus. Porque Deus falou em João 3, 16 e 17. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra, onde nós estamos e habitamos, a qual hoje eternamente ele está à destra de Deus para todo sempre. E ele estava aqui na terra, falando que Deus curava, salvava e revelando o poder de Deus através da vida dele, o Filho de Deus, que o próprio Deus deu poder e autoridade máxima, o controle máximo e supremo na face dessa terra, para libertar, para curar, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer esperança ao ser humano, a todos nós que estamos nessa terra. Então, a missão de Jesus Cristo até hoje é usar a nossa vida como canal de bênção para alcançar pessoas que estão em momentos de dificuldades, para falar para as pessoas, para falar para o mundo que o ser humano que conhecer a Ele, o ser humano será liberto, que o ser humano que conhecer a Jesus Cristo será um ser humano transformado pelo poder da palavra, porque a Bíblia nos fala, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, quando você começar a entender quem é Jesus Cristo de Nazaré, que é o Filho de Deus, quando você começar a buscar Ele, começar a ir para a igreja, a ler a Bíblia, a pureza de Deus, da palavra dEle, a santidade dEle vai te libertar das prisões, dos vícios, do mal que você está preso. Já tentou, mas não consegue. Já buscou saída, mas não consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos que Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, Lucas, João, o Novo Testamento, Jesus Cristo ele estava aqui, ele veio e foi escrito na Bíblia, a palavra de Deus, os feitos de Jesus, a fim de nos mostrar que a cura, a ansiedade, a depressão,
os pensamentos ruins, tudo aquilo que é maligno, pode ter solução através de Jesus Cristo, assim como teve na vida de pessoas que também estavam na mesma maneira do que o ser humano se encontra hoje. E Jesus Cristo deu paz. Jesus Cristo trouxe solução. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, entenda que a missão de Jesus sobre a minha e a tua vida é de levar a palavra de salvação, a palavra que te leva para o céu. A missão de Jesus Cristo é de te dar uma direção de vitória. Uma direção que você não vai se arrepender de tomar. Um caminho que você não vai se arrepender de voltar para trás. Porque a Bíblia nos fala que a vontade de Deus, os planos de Deus, é bom, é perfeito, é agradável. Não há erro. Não há mentira nos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer que nós trilhamos esse plano, que é a própria palavra dEle. Que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que leva para o céu, é a verdade que leva para o céu. E é a vida eterna que leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que no versículo 35, quando Jesus Cristo, Ele com os seus discípulos tiveram uma experiência sobrenatural de ver Jesus andando por cima do mar, eles foram para outros lugares, para outro lado, para alcançar mais pessoas, como foi falado. E quando ele estava alcançando a terra de Genezaré, outras pessoas que estavam lá começaram a reconhecer que era Jesus, porque o nome de Jesus era muito falado. O nome de Jesus era muito seguido e perseguido pelos tais milagres, maravilhas que ele fazia através do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles homens, aquelas mulheres olharam de longe, viram que era Jesus, eles estavam reconhecendo. Eles mandaram um mensageiro, a Bíblia nos fala, por toda a região, a fim de espalhar que Jesus Cristo estava ali, a fim de anunciar a outras nações, a outros povos daquela região, que Jesus Cristo estava ali, que a solução do problema deles estavam ali. E também levaram até Jesus Cristo todos os que estavam doentes. Meus irmãos, eu falo com toda certeza, no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje, Ele ainda faz milagres. Jesus Cristo hoje ainda liberta vidas. Jesus Cristo hoje ainda salva famílias, ainda salva casamentos, ainda livra e quer livrar o ser humano da condenação eterna, da perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus Cristo está usando a nossa vida e está também usando outras pessoas de outras nações, de outras regiões, para falar contigo que Ele tem o controle da enfermidade, que Ele tem o controle sobre a vida e a morte, e que através da palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, as coisas são possíveis. Ainda que pareça impossível aos olhos dos homens, mas para esse Deus que criou a minha e a tua vida e te deu fôlego de vida, um Deus que criou todas as coisas que há nessa terra, para Ele tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, olha só que ensinamento interessante. Quando eles reconheceram que era Jesus Cristo que estava se aproximando de Genezaré, além de comunicarem, de espalharem para outras pessoas que Jesus que estava ali,
levaram até ele pessoas doentes. Meus irmãos, entendam uma coisa: a palavra de Deus, a presença de Deus, a igreja, é o lugar que você leva as tuas dores, é o lugar que você apresenta para Deus. E Jesus Cristo, como a Bíblia nos fala, Ele é o único intercessor do homem, no gênero homem e mulher, ao Pai. Então nós oramos a Deus. Jesus Cristo, Ele pega a nossa causa e leva para Deus. Então entenda uma coisa: esse problema, essa dificuldade que você está passando, o que você está vivenciando, entenda que tem cura, entenda que tem solução. Você só precisa apresentar o teu problema nas mãos daquele que pode solucionar o teu problema, na mão daquele que tem o poder para solucionar o teu problema e mudar a tua vida num estalo, numa atitude que você ter de levar a tua causa para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós muitas das vezes levamos nossos problemas para tantas pessoas. Nós comunicamos nossas dores, doenças, enfermidade para tantas pessoas. E biblicamente falando, o ser humano, por ser falho e pecador, por ter uma natureza falha dentro de si, o ser humano muitas das vezes não vai poder te ajudar, não vai poder te dar uma direção, uma resposta. Mas Jesus, que é o nosso intercessor, Ele tem todas as respostas. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. Quando você tem um problema, quando você tem uma dúvida, e você abre a palavra de Deus, abre a Bíblia para ler, o próprio Deus começa a te dar instrução e resposta através do Espírito Santo, e falar contigo através da palavra e te dar direção. Quando você está no aperto, quando você está no momento que não sabe mais o que fazer e você abre a Bíblia e começa a ler, a santidade de Deus, a positividade do céu, ela entra na tua vida e começa a te mostrar que as coisas vão além do que a gente pensa. As coisas vão além daquilo que a gente imagina, porque o mundo não se move pelo que a gente pensa. As coisas não acontecem pela forma que a gente quer, que a gente pensa, mas é pela forma que Deus quer. E Deus é a palavra que direciona a minha e a tua vida. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: se você ainda não conhece esse Jesus Cristo, se você ainda não sabe como Ele é perfeito, como Ele é maravilhoso, como Ele é grande, como Ele é infinito, como Ele é invencível, tome uma decisão a partir de hoje. Porque Deus, Ele quer mudar a tua vida. Deus não quer ver você da maneira que você está. Deus não quer ver você parada da maneira que está. Ele quer te dar uma posição. Ele quer te dar autoridade e poder para você pisar na cabeça da serpente e do escorpião, que no sentido espiritual são os problemas, são as dificuldades, são os demônios que se levantam contra a nossa vida para tentar nos parar. Mas quando você tem Deus em sua vida, quando você aceita Jesus Cristo, você tem poder na tua vida. E através do nome de Jesus Cristo, o mal, ele obedece. O mal bate retirada, porque, como foi falado, o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome, biblicamente falando. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder. E ele quer dar poder ao ser humano que aceitou a ele, a esse nome, que é glorificado, que é louvado sobre toda a face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, leve o teu problema para Deus.
Vá para a igreja. Fale com Deus. Mostre para Deus e não para o ser humano. Não muitas das vezes para o familiar, para os amigos, as amigas, porque o ser humano pode te decepcionar. Mas faça como Jesus Cristo, no momento da angústia, vá para a igreja, dobre o joelho e confesse para Deus a tua angústia e peça que Deus faça a vontade dele sobre a tua vida. E Deus ele vai fazer o que é melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, meus irmãos, e pratique, e você vai ver o poder de Deus sendo manifestado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.